Olá pessoal, meu nome é Uessi Jaqueline. Estamos aqui novamente para tentar esclarecer mais pontos sobre a questão de declaração de impostos, ok? Declaração de ingressos que pertencem ao 1º de janeiro até o 31 de dezembro do ano anterior se declaram sempre entre fevereiro e março do ano seguinte, que é esse momento agora. Nós estamos agora aqui no Japão, 2023, fevereiro. Então tá, vamos explicar o seguinte. Na preparação para a declaração, a gente vai ter que ter guardado ao longo do ano, desde janeiro até dezembro, todos os documentos que comprovem os ingressos que a gente teve, os gastos que a gente teve e que comprovem também as possíveis deduções, ok? Então, o recomendado, seja você pessoa física ou pessoa jurídica, precisa ser guardado os recibos. Todos os recibos que tenham a ver com a comprovação de gastos e de ingressos da pessoa, ok? O mais recomendado é que a gente acostume não jogar fora se você não entende o que é. Se não conseguir entender ou encontrar alguém que possa lhe dizer a que se refere aquele documento, o melhor seria você buscar aconselhamento da prefeitura, né, de pessoas que tenham o conhecimento do idioma para poder lhe ajudar. Daí, basicamente, hoje em dia, muitos utilizam o Google mesmo. Pega o Google Tradutor com o celular, tenta ler o que é, e daí, se você acha que é importante, vai para a prefeitura. Se está na dúvida, também vai. Só joga fora se você realmente dizer, tá, isso não vai precisar, ok? Então, tá. Quando a gente se refere a rendas, é tudo aquele dinheiro que entrou, né? Suponhamos, você, sua pessoa física, em casa, quanto dinheiro entrou? Esse ano, você teve ingressos de parte somente do salário, então vai guardar o quê? Os holerite, né? O recibo de salário de todo o ano, de janeiro a dezembro. Daí, normalmente, quem tem ingressos salariais, né? Quem é assalariado, vai ter o documento do Gensen, sim, ao final do ano, da onde é deduzido um imposto, né? Em relação à ganância ali dentro, que pode estar tendo um retorno de acordo com fazer ou não fazer a colocação certa da declaração dos impostos e dos ingressos e saídas. Então tá, no caso, supondo que a pessoa não somente tenha tido a renda de ingressos salariais, sino de repente pegou e falou, vou fazer investimento. Hoje em dia é muito normal, principalmente para quem mora aqui no Japão. De repente você começou a fazer investimentos e esses investimentos acabam criando benefícios, certo? Normalmente todo mundo que tem investimentos numa corretora sabe que ao final de cada ano eles vão enviar para você a carta OHH que dá relação de investimentos. Tem algumas corretoras que, dependendo da opção do momento em que você se cadastra, já pode escolher para eles estarem fazendo a dedução no momento mesmo, e aí você vai ter sempre um documento que vai ter que apresentar na hora da declaração de imposto para não ter que pagar dupla tributação, que fala, né? Quando você paga duas vezes. Então, para evitar isso, tentem, aqueles que têm investimentos, poder estar guardando, né, esse documento, que é muito importante, sempre chega no início do ano. Ok. Supondo que a pessoa chegue e tenha também investimentos em imóveis. Eu comprei uma propriedade, eu estou locando e daí eu gero um valor de ingressos. A contabilidade é muito importante para aqueles que têm investimentos imobiliários, para poder ter um controle de retorno, realmente se está dando lucro ou não, a precificação sobre esses imóveis, ok? Então tá. Aí já temos 3 tipos de renda, nem todo mundo tem todas elas, né? Aí o que é importante entender é o conceito em si. Renda é tudo aquele dinheiro que vai entrar, ok? Se nós organizarmos direitinho as contabilidades, a gente pode ter também, de repente, a renda de algum negócio. Não necessariamente a renda do negócio, ele pode ser coding, ele pode ser freelancer, certo? E no caso, todo o dinheiro que entrar, que não tenha um recibo de salário, também vai ser considerado renda de negócio, porque é você sendo empreendedor, ok? De aí depois você vai ter que ver de acordo com o nicho de mercado, de acordo com o valor que entra. Por quê? Porque na renda de negócio, muitas pessoas durante o tempo da pandemia caíram no equívoco de achar, ok? Que, por exemplo, Amazon Flex seria
uma renda extra como um arubaito, um trabalho só passadeiro. Lamentavelmente não. Dentro do aplicativo próprio do Amazon Flex estava orientação direta dizendo que você seria obrigado a fazer sua declaração de imposto como um Codindigyo, que seria uma empresa, né, pessoal. Então, no caso aqui, por exemplo, a gente poderia colocar Amazon, né, Amazon Flex, alguma firma, né, de alguma coisa, né. No caso, quando a gente fala firma, tem que tomar muito cuidado, porque essa firma não é uma coisa grande, é a firma pessoal. O Codindigyo, ele inicia tipo, eu faço pano de cozinha, costuro e vendo, eu já estou sendo uma empresa. Então, essa firma pequena, na verdade, a gente, para não confundir, a gente passa a dizer que é meu pequeno empreendimento, que seria uma PYME, na verdade, né? Pequeno empreendimento. Ok? Aí, no caso, tem que levar a contabilidade certinha para poder entender o que vai criar descontos aqui. Quando a gente fala de empreendimentos, certo? Por exemplo, uma Amazon iPad, Amazon Flex, eles recebem um ingresso semanalmente, 4 vezes ao mês, fazem o cálculo da mensalidade. Ao final do ano, você calcula desde o momento em que a pessoa iniciou até o final do fecho do ano e você tira o valor de recaudo. Desse valor de recaudo, a pessoa vai ter que tirar o quê? Os gastos, para poder ter o valor em si do ingresso, que seria o lucro da empresa. Cuidado com essa parte contábil aqui, tá? No caso, rendas diversas, poderia estar classificando as rendas extras como arubaitos. Aí sim é outra. O arubaito seria um trabalho temporário, normalmente curtos, poucas horas ao mês, sem uma ligação direta com a empresa através de algum seguro-saúde nem nada, não tem nexo nenhum. Mas gera um ingresso extra, que iria entre as rendas diversas, certo? Qualquer tipo de arubaito que a pessoa estiver fazendo, que seja uma vez por semana, 3 vezes ao mês, poucas horas, aqui seria colocado mais ou menos isso. E de repente, a gente chega até aqui. Rendas extraordinárias. Que tipo de rendas são as rendas extraordinárias? As rendas extraordinárias a gente poderia estar considerando, por exemplo, tirei a loteria, eu ganhei 300 mil ienes, 1 milhão, 50 mil ienes na loteria. Isso é um ingresso que vai vir para sua mão, que tem que ser colocado em rendas extraordinárias, ok? E essa renda extraordinária, obviamente, também vai gerar um gasto de imposto de renda em relação à renda extraordinária. Aqui na renda extraordinária, nós tivemos agora um caso muito importante, que foi o momento de avaliação sobre os préstamos auxiliares que foram dados, né? Os préstamos de auxílios emergenciais que foram dados durante o tempo da pandemia. Para aquelas pessoas que ficaram isentas do pago daquele imposto, com esse documento da isenção, eles deverão colocar essa renda em renda extraordinária. Porque se bem a pessoa não é obrigada a estar devolvendo, ela fica atada a um juro de imposto que ela vai gerar de ingressos, ok? Aquele valor do empréstamo que foi liberado de pagamento, ele acaba entrando como uma renda, Cuidado com isso, foi explicado na live que a gente deu com o contador japonês aqui, para a gente estar entendendo, ok? Uma vez que sabemos quanto foi o capital total de ingressos, ok? E cada um tem uma colocação específica dentro da declaração de impostos, que isso só pode lhe ajudar a pessoa que tiver entendimento em relação a isso. Aqui no Japão se acostuma recorrer ao serishi, né? Que seria o contador, que eles têm um menkyo, né? Estão aprovados pela lei para poder fazer a declaração correta. Cuidado com as pessoas que fizerem com pessoas que não carregam essa carteirinha de permisso para colocar e fazer, porque hoje em dia tem essa facilidade, dá para fazer por computador, dá para fazer de vários jeitos. Só que enquanto estiver bem declarado, não tem nenhum problema. A questão é quando a pessoa não teve o conhecimento certo da colocação certa dos ingressos, dos gastos e tudo isso dentro das planilhas, ok? Ok. Quando a gente fala de gastos, dentro dos gastos, o que a gente mais acha que pesa são os gastos com os impostos gerados pelas próprias rendas, certo?
Só que aqui a gente tem que lembrar do seguinte, aqui no Japão, para desenvolvimento empresarial, existe o benefício do Kojin, que é o primeiro tipo de empresa em si. Primeiramente, você pode ser freelancer, enquanto o freelancer, ele tem pouco recaudo de dinheiro, ele pode se manter como dependente do cabeça da família. Quando você empreende sua própria empresa, durante os primeiros 3 anos, você é poupado. Se pode ser dependente do marido, por exemplo, se é a esposa ou se for o marido, vice-versa, né, que fizer o empreendimento. Durante os primeiros 3 anos de empresa, se a sua empresa não atingir um top teito de 10 milhões, fica isento de pagar impostos. Então, já é um benefício para desenvolvimento empresarial muito bom aqui no Japão. Então, realmente, esse imposto de ingressos em relação do negócio, ele só vai vir quando esse valor do negócio estiver no toque, tocando os patamares top ou a longevidade de empresa certa, ok? Então, só que aí a gente já teria que ir até esse momento de ter esse tipo de gerar, quando você gera um imposto de renda em relação do negócio, porque realmente seu negócio já está progredindo, certo? Aí que entra o tomar cuidado na hora da declaração, se você é autônomo e realmente quer crescer como empresário. Tente não ficar sempre no vermelho, porque traz consequências negativas na hora de você aceder a empréstimos, na hora de você realmente ter um piso fiscal visível que garanta que você tem solidez, que tem uma empresa que merece ser considerada. Ok, no caso, todos esses ingressos, eles acabam gerando impostos. Impostos entram dentro dos gastos, porque obviamente você vai estar gastando, vai estar, pagando o que já obteve de benefício. Normalmente são percentuais baixos em comparação das nossas economias em Latinoamérica, tá? Como no Brasil, Peru, Argentina, Bolívia e outros mais. Então, uma coisa muito importante são manter guardados os recibos que tenham a ver com as coisas que podem nos dar deduções. Essas aqui são algumas, estão enumeradas algumas das deduções possíveis, como por exemplo, o seguro de saúde. Se você cumprir com pagar o seguro de saúde, seja ele o Kuminken Kohoken, que é o do Estado em si, ou o Shakai Hoken, que é aquele afiliado ao pagamento, a firma paga uma parte e você outra, tem que guardar os recibos toda vez ao final de cada ano, ao início do ano seguinte, chega os haga, que são cartinhas, com relação ao relatório dos aportes em questões de seguros de saúde, e no caso de aposentadoria e tudo isso. Tudo isso tem que guardar para poder conseguir deduções, são deduções consideráveis. Todos os gastos que você tiver com relação à saúde familiar, ok? Se estamos falando de um grupo familiar, pai, mãe, filhos, a gente tem que considerar todos os gastos em relação de saúde, quanto a médico e farmácia também pode ser acrescentado, tá? Algumas coisas como óculos, lentes de contato, tal, não entra, mas, por exemplo, meu filho se acidentou e precisou utilizar uma... Como é que fala? Aquela muleta, aí, ou uma cadeira de roda, alguma coisa, ou precisou de um corseto, alguma prótese, e tudo isso gera valores. E de repente, não, levou pontos e teve que utilizar gás, álcool, blá, blá, já gerou um gasto na farmácia. Então, o recomendado. Aqui no Japão, ultimamente, a maioria das farmácias, elas têm inúmeros tipos de produtos, já? Porque a farmácia daqui é diferente do que a gente está acostumado a ver, que é só drogaria, só coisas de remédio. Aqui, então, na hora de você poder guardar aqueles recibos, supomos que temos um gasto médico e de aí a gente vai encaminhado para a farmácia, tanto o remédio quanto os outros produtos que precisar para curar aquela doença vão poder ser inclusos dentro dos gastos. Também tem um patamar de valores mais ou menos, uma média de uns 100 mil já gera um desconto considerável em questão, deduções. Daí tudo que seria para aquelas pessoas que alugam casa ou apartamento ou compram casa ou apartamento, terão gastos com seguros de terremoto, seguros de... Esse aqui vai aqui. O Kasai Hoken, o famoso Kasai Hoken, que pode incluir
incêndio, inundações e terremoto, ok? O que você tiver pagado em seguros também. Normalmente a empresa de seguro já está acostumada ao início de cada ano, envia para as famílias a carta com o indicador do custo que foi aportado, tá? Em razão desse tipo de seguro. Daí temos outra coisa que pode trazer deduções importantes, que seriam as doações, onde a gente fala sempre, doações como, por exemplo, para a Unicef, ou algum tipo de empresa grande que possa lhe dar um recibo, ela pode ser comprovativa, tá? Empresas grandes que te deem, né, o recibo de doação é considerado. No caso, também tem uma doação que aqui no Japão se pratica muito, que é Furasato no Sei, né? A maioria dos japoneses realizam essa doação, que tem a ver com a forma demonstrativa do apoio com relação à cidade de origem da família, ok? Você faz uma doação que tem um retorno significativo em questões de presentes que se ganham, mas também ganhamos um recibo que ele pode ser apresentado na hora de obter as deduções dos impostos, ok? Então, no caso, também temos, por exemplo, se na sua família tiver alguma pessoa que tem alguma deficiência, alguma dificuldade X e já tem a carteirinha, né, que lhe dá certos benefícios, também vai criar uma dedução em razão do que você vai pagar de impostos. Outra dedução importante é a questão do cônjuge dependente, ok? Aqui no Japão se acostuma a planejar a família em razão de o marido é a renda maior e embaixo deles tem as rendas da mulher e assim sucessivamente, criando um desconto considerado dentro do que seria impostos em relação de desconto em independência familiar, ok? Bom, até aqui a gente mais ou menos explicou, para vocês terem ideia, do como vocês vão cuidar do tipo de recibos que tem que guardar. De preferência, a gente precisa guardar tudo o que for comprovação de gastos e ingressos, ok? Por quê? A importância de comprovar ingressos e gastos. Porque se nós temos como comprovar com os recibos, tá? O que ingressou menos o que se gastou, ele vai dar o lucro. Certo? E os impostos são calculados em razão do lucro. Aqui, um ponto muito importante. Gente, entendam o seguinte. Se você faz uma declaração de imposto correta, o certo seria tentar dentro de tudo, de que isso aqui não seja normalmente no negativo. Tem muita gente por aí forçando a barra, colocando só no negativo para se livrar de imposto. Acho que é a pior das formas. Porque realmente quando você cria uma continuidade em vermelho, isso significa diretamente que você não consegue fazer uma administração certa dos seus ingressos. Que você não terá a possibilidade de crescimento empresarial, né? A possibilidade de crescimento financeiro, tanto quanto aquele que realmente não estiver fazendo isso, ok? Porque o certo é, tenho que ganhar mais e tenho que gastar menos para poder ter lucro. Dependendo da sua planificação financeira, você vai tentar sempre aumentar o quê? Os ingressos. Mas é ilógico, sim, para o entendimento contábil, você crê que vamos a gerar mais gastos para ter menos lucros. Isso significa que sempre isso vai ser insuficiente. Há uma coisa que é muito importante, que nós precisamos entender. Graças a Deus, dentro da economia japonesa, ainda temos a capacidade de crescer, porque quando a dificuldade atinge o planeta todo mundo sabe que aqui, pelo menos
É difícil se considerar do aqui e o agora, mas para quem está de fora, daria qualquer coisa por estar aqui, né? Então, se a gente entender como funciona realmente a economia, o erro de nosso desempenho econômico que a gente traz dos nossos países, ele é contínuo. Por mais que você esteja no Japão, não significa que você está no Japão, está ganhando mais, vai lucrar mais. Não, porque se você continua a fazer essa questão de gerar só tudo no negativo, porque você gasta mais disto, faz mais gastos do que ingressos, né? Você sempre vai ter qualidade de vida baixa. Então, o primeiro que temos que entender é que para uma boa planificação financeira, a gente tem que saber para onde a gente quer ir. Se você quer viver aqui, mediocremente, ou você realmente quer entender como funciona o sistema fiscal, o sistema financeiro, para livrar a dificuldade de conseguir aumentar os seus ingressos e diminuir os gastos, para que isso aqui passe a ser positivo. Porque realmente, para um entendimento econômico, suponhamos, você é um empreendedor e alguém vem com você com uma proposta. Olha, você quer investir na minha empresa? Eu te proponho o seguinte, me dá um dinheiro, entramos em sociedade. Agora me diga, você investiria numa empresa que te disse que ela só fica no vermelho? Por mais que ela aparente, porque aqui no Japão também tem que tomar muito cuidado com isso. As aparências enganam. A pessoa, a empresa, é muito fácil você montar uma empresa, montar uma idealização de sucesso e realmente estar no vermelho. Então, você como investidor, você investiria numa empresa que está no negativo? É o mesmo que o Estado pensa na hora de você pedir um empréstamo para desenvolvimento empresarial. Se você cuidar de fazer declarações certas, se você cuidar de ter comprovação de ingressos e de gastos certos, buscando não ficar no negativo, a qualidade de vida se atinge facilmente. Ok? Então tá, pessoal, ficamos por aqui por enquanto. Até mais.